se você está querendo detectar, por exemplo, a borda vertical de uma imagem, e esse o O aqui, está bem no comecinho dessa imagem, está um pouquinho deslocado, não tem problema. Mas se estiver no começo, vocês vão ver que aí vai perder um pouco da transformação, né? E aí, como que você faz para evitar esse problema? Por que que acontece isso? Porque os pixels das extremidades são calculados muito menos. Se vocês forem ver aqui, ó, o pixel que está aqui, o pixel dessa extremidade aqui, é só executado uma vez, só calculado uma vez. Quando, por exemplo, um pixel que está aqui, mais ou menos, ele vai ser executado várias vezes aqui. Então, de certa forma, por causa disso, pixels da extremidade são eliminados ou não são calculados da mesma forma, dependendo de onde você está. Então, isso é um problema que a gente tem na hora da convolução. Mas esse problema a gente pode resolver usando o pairing. O pairing é o quê? Você tem uma entrada original de 6x6 e você cria um pairing que é igual a 1, ou seja, é como se você estivesse zerando todos os valores, fazendo uma matriz toda zerada em volta da entrada. E aí, na hora de fazer o filtro, você pega exatamente isso daqui. Que aí o que acontece? A detecção de borda fica um pouquinho melhor. Então, o pairing é bem interessante. O pairing aqui, a dimensão de saída é 2 vezes o pairing mais I menos F, mais 1. Então, assim, e da mesma forma o J aqui, né? Que as colunas. Então, para fazer a coluna, você tem que incrementar, somar com 2 vezes o pairing para você saber as linhas, né? Que aí você adiciona mais 2 linhas, né? 2 vezes o pairing, né? Na verdade. 2 linhas por pairing que você está adicionando e 2 colunas por pairing que você está adicionando. Então é bem legal, é bem interessante. Então você pode pôr pairing quantos pairings você quiser. E aí tem interessante, né, que você pode produzir uma saída de mesmo tamanho se você quiser. Isso daí chama Same Convolution. Em algumas redes neurais que você está querendo, às vezes, é mais profunda e etc., mas em alguns casos você não quer perder informação, você só quer fazer alguma coisa com a imagem, alguma operação de filtro, mas sem perder operação nenhuma e nenhum pixel, você faz um Same Convolution. O Same Convolution, o pairing, o que eu faço? Eu quero fazer o meu 2P mais I menos F mais 1 ser igual a esse meu pairing, né, que é justamente o meu pairing com esse filtro, eu quero que seja o mesmo tamanho que é o número de colunas que eu já tinha antes. E aí o que eu tenho que fazer? O meu pairing tem que ser o filtro menos 1 dividido por 2. E aí eu já sei qual que é o meu pairing para eu conseguir produzir eu faço um pairing tal qual que eu consigo produzir uma saída do mesmo tamanho da minha entrada. Se a minha entrada é 6x6, eu quero uma saída 6x6 também, por exemplo. Então, isso chama Same Convolution. E um Valid Convolution é uma convolução sem pairing. Eu gosto de colocar o nome em inglês e português, porque Same Convolution eu nunca vejo as pessoas traduzindo para, sei lá, convolução igual ou convolução válida. Eu não ouço muita tradução. Então eu gosto de deixar em inglês mesmo, para vocês acostumarem. E você tem o Stride. O Stride é um pouquinho mais para você condensar um pouco mais ainda a informação. O Stride de 2, você vai fazer um pulo de duas células aqui para a coluna e para a linha. Então você, na hora de fazer o cálculo, o Stride ele vai dando um pulinho aqui. Isso aqui é interessante também. E aí no final, se você tem uma entrada I por J, um filtro FF e um Stride de S, um pairing aqui, as dimensões de uma matriz vai ser 1 mais 2P menos F, I mais 2P menos F dividido pelo Stride. Então, o Stride você tem que dividir isso mais o 1 aqui. E aqui da linha e aqui da coluna. A única diferença é o J e aqui da linha o I, né? Mas assim, aqui você tem a relação para você saber qual que é o resultado final que você tem, dado que você aplicou um filtro F, com um Stride S e um pairing P. E aqui você pode usar vários filtros. Por exemplo, eu quero detectar a borda, eu tenho uma entrada 6x6 e eu quero fazer um filtro, 3 filtros 3x3, um que detecta bordas verticais, outro horizontais e um outro aqui que, na verdade, assim, de cara eu não sei que ele vai fazer, mas é um outro filtro que eu queria aplicar aqui.
Então, o que vai acontecer aqui? Se eu apliquei 3 filtros, 3x3, eu vou ter uma saída de uma matriz 4x4 com 3 dimensões, porque é uma dimensão para cada filtro que eu tenho. Então, essa que é a ideia também. Uma coisa interessante também, vamos supor que eu quero fazer uma imagem RGB. Aí é um pouco diferente. Aqui eu tenho 3 filtros 3x3, então são 3 filtros diferentes. Aqui eu tenho um filtro que é 3x3x3. Por quê? Porque eu tenho uma entrada RGB. Eu tenho uma entrada que não é só, por exemplo, uma escala de cinzas. Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um filtro 3x3x3 para fazer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma convolução que eu vou multiplicar e fazer o somatório de todas essas células. 3x3x3, né? Então, são 3x3x3, que vão ser 9 células que eu vou somar a multiplicação delas e produzir uma saída aqui 2x2. Então, o filtro aqui sendo 3x3x3. E às vezes você tem uma imagem RGB com vários filtros. E aí você vai ter vários filtros e lembrando, você vai produzir uma saída com 2 dimensões, porque cada filtro vai produzir uma dimensão diferente. E a gente tem o pooling. O pooling é outra técnica que a gente vai fazer. O pooling, o que você vai fazer? O pooling é para você reproduzir, tipo, fazer calcular o máximo entre essas entradas aqui. Então, o pixel máximo, por exemplo, aqui, entre essas entradas. Então, o máximo entre aqui é o 6, o máximo entre aqui é 5, o máximo entre aqui é 4 e o máximo é 9. Ou a média. Isso daqui é muito interessante para fazer. No meio de uma... Assim, você pode fazer para a entrada, mas também você pode fazer durante várias convoluções. Você pode pegar uma outra convolução, pôr um pulinho no meio de uma rede neural. O que ela vai fazer? Por exemplo, ela vai pegar um peso, que é um valor de peso, que é o maior peso entre essas células. Isso é interessante também você pegar e tal, ou a média. Então é interessante você usar isso. Que você, de certa forma, você resume, de certa forma, a imagem ou os pesos que você está tendo. O legal do pooling é que você possui hiperparâmetros. O pooling tem esses hiperparâmetros, né? O pooling tem 2 hiperparâmetros que você pode fazer, que é a janela, o tamanho da janela, ou seja, a janela que é 2, né, que você vai ter 2, você vai querer fazer 2 e 2, né, 2 por 2. Então você quer fazer entre esses pixels, então você tem a janela. E você tem o stride. O stride é justamente para você fazer os pulos. Aqui é uma janela de 2 por 2 e um pulo de 2. Então você vai pular de 2 em 2 células. Você pode fazer quantos strides você quiser, a janela também o tamanho que você quiser. E aí você tem esses parâmetros da janela. Mas uma coisa interessante é que, apesar de você ter hiperparâmetros, você não tem parâmetros, ou seja, você não tem pesos a serem aprendidos. Então, isso é interessante, porque o pooling você não tem mais pesos, né? Você não precisa de ter pesos. E se uma entrada possui mais de um canal, o pooling é feito em cada canal de forma independente. Então, cada canal você vai ter o pooling desse canal. E uma coisa interessante, uma convolução, usando uma CNN, né, usando uma rede neural convolucional, como que você faz, como que a gente faz? Por exemplo, você tem um filtro de bordas, né? Você tem um filtro de borda vertical, um filtro de borda horizontal e tal. Mas a ideia de uma rede neural convolucional é que você aprenda esse filtro. Então você não vai usar uma borda, uma convolução de borda, que é justamente um peso, um número aqui. Você vai usar um filtro 3x3, que em vez de ter um número aqui fixo, uma constante, vai ter um peso que você vai aprender. E aí, a ideia da rede neural é justamente aprender a fazer esse filtro.
qual que é o melhor filtro que você otimiza uma função de perda. Essa que é a ideia. Você vai acabar aprendendo que filtro você vai fazer nessa entrada para você extrair uma característica mais interessante possível para o teu problema. Então isso que é interessante no filtro, essa que é o pulo do gato mesmo, né, de que você consegue fazer um bom tratamento dessa entrada. E isso que é interessante, né, a entrada você não precisa de... Na verdade, é por isso que às vezes as pessoas falam também, você não precisa de extrair características de uma imagem. Uma rede neural faz isso para você. Por quê? Porque o filtro aqui é como se fosse uma característica que você está extraindo mesmo, né? Então é uma forma automática de você extrair uma determinada característica de uma imagem, mas para representar algo de certa forma. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar direito, assim, se você tentar visualizar o que significa essa característica, muitas vezes, a maioria das vezes você não vai entender, mas que não é uma coisa bonita igual, tá detectando uma borda, tá detectando algo. Mas a ideia é que você tenha filtros, que você tenha pesos a serem aprendidos, e você aprende da mesma forma que você aprende uma rede neural que você aprendeu na aula passada. Então é bem interessante isso, né? Você tem um filtro e aí você tem uma saída aqui desse filtro. Aqui eu fiz uma ideia geral, assim, se os pesos fossem um determinado tipo de peso. Mas a saída vai ser esse C, né, que vai ser essa saída dessa convolução, mais um B, que é um viés, né, aquele B mesmo que a gente tem, né, que você também está aprendendo. E também você vai ter também depois se aplica uma função de transformação, que pode ser uma sigmoide, uma ReLU, que você fez. Geralmente é uma ReLU que a gente muito usada, ou uma Lick ReLU, que geralmente é muito usada. E o mais importante, uma Fully Connected Layer, que é justamente aquela que a gente aprendeu na aula passada, que cada elemento aqui é conectado a um neurônio, todos os atributos aqui são conectados a um neurônio. Se você tiver mais aqui também é a mesma coisa. Você tem aqui, se você for pensar, se você tem uma imagem de 250 por 250, sem pensar em uma imagem aqui de 250 por 250, e você teria 68.500 atributos. E aí, se você tem 68.500 atributos e você tem 500 neurônios na próxima camada, você vai ter 31.250.000 pesos. Só em uma camada você vai ter que ter essa quantidade enorme de pesos. E então, numa rede neural muito simples, você tem essa complexidade toda, de certa forma, né? Tipo, numa rede neural pequena, você tem uma complexidade tão grande. E se você tiver uma imagem de 250 por 250, e você tem, por exemplo, uma convolução válida de 5 filtros 5 por 5, então você tem quantos pesos? 5 filtros 5 por 5, você tem 5 vezes 5 vezes 5 pesos. E aí você tem exatamente 125 pesos. E um bias terms. E por quê? E essa que é a ideia também. Por quê? Porque você não vai aplicar... Você não vai ter um peso para cada um peso para cada pixel, né, dessa imagem. Ela vai uma convolução, um filtro, ele vai compartilhar pesos para toda a imagem, né? Isso que é interessante. Então você vai ter isso que faz com que uma convolução seja muito importante, muito interessante para a questão de geralmente imagens, mas você também pode fazer isso, aplicar texto também, convoluções também é interessante. A gente não fala muito sobre isso, mas a gente pode fazer texto também, fazer a mesma coisa.